Olá, todos nós que nos sintonizamos com a corrente de Bezerra de Menezes, somos muito bem atendidos, amparados e socorridos. Estamos aonde está o nosso sentimento, o nosso coração. E podemos estar em qualquer lugar do universo. Mas é só a gente se sintonizar com a corrente de Bezerra de Menezes e somos agraciados pela proteção espiritual que se caracteriza esta corrente. Convidamos a todos para nos acompanhar numa humilde prece. Graças a Deus, graças a Jesus, que podemos nos sintonizar com a corrente de Bezerra de Menezes. Aos benfeitores da luz, ao Mestre da paz, Jesus de Nazaré, ao nosso querido patrono Bezerra de Menezes. Solicitamos a permissão para dar por iniciada a nossa humilde tarefa, que é a tarefa de difusão doutrinária. Que consigamos a inspiração necessária e assim pronunciar as palavras certas para as pessoas certas na hora certa. A luz, o amor e a paz inunda o nosso ambiente emocional, doméstico, o nosso ambiente terreno, onde quer que estejamos. Estejamos em paz. Na doce paz de Jesus de Nazaré. Graças a Deus. E que assim seja. Queridos irmãos, em todas as atividades, que sempre consigamos iniciá-las com a prece. Estamos no momento certo, no grupo certo, na comunidade certa, fazendo parte da nossa história. Sim, falamos em transição planetária e todos nós, espíritos aqui da Terra, fomos convidados a protagonizar a transição planetária. Com nossas decisões, com nossos projetos, com nossas atitudes. Permitamo-nos a metamorfose. Permitamo-nos a mudança para o amor. Permitamo-nos transitar o caminho ensinado, exemplificado por Jesus de Nazaré. É isso que Jesus espera de nós. Não mais do que aquilo que a gente possa oferecer. Falamos isso porque estamos vivendo o momento mais rico da nossa encarnação. Se decidimos pelo bem sofrer, entendemos o valor, a riqueza do momento, da experiência. Se decidimos pelo mal sofrer, nos angustiamos, nos deprimimos, adoecemos, ou simplesmente nos entregamos à preguiça, à alienação, à indiferença. É uma decisão individual, é uma decisão privada. Na tarde de hoje, a nossa coordenação nos solicita para conversarmos a respeito de nós mesmos. Quando Jesus nos diz, nós colocamos aqui no quadro, vinde a mim as criancinhas, porque é delas o reino de Deus. O reino de paz, de justiça, de fraternidade, de misericórdia, de amorosidade.
É esse reino que precisa ser construído em nosso coração. Quando vivenciamos uma nova encarnação, precisamos, cada um de nós, vivenciar várias fases da encarnação. Aprendemos com Allan Kardec, com André Luiz, com Emmanuel, com Joana de Ângeles, quantas pessoas contributivas chegam ao nosso conhecimento nessa metodologia saudável e justa, amorosa e oportuna de Deus por nós. Deus nos quer firmes, fortes, lúcidos e serenos, pacíficos, maduros. Então, por isso é que Deus multiplica para cada um de nós unicamente as circunstâncias, as experiências, que são as mais iluminativas. Lembremos-nos da história dos ombros fracos e dos fardos pesados. A amorosidade do Pai jamais vai permitir que a gente carregue um peso que a gente ainda não pode suportar. Isso é ciência. Isso se comprova cientificamente. Então, por que temer? Por que os nossos comportamentos não podem ser semelhantes ao comportamento de uma criança que é espontânea, de uma criança que vê o lado saudável da inocência, não o lado preguiçoso da inocência. Vemos no olhar infantil o que os nossos olhos de adultos, por vezes, obliterados pelas questões materiais ou imediatistas, não conseguem ver. Vivemos a infância do espírito, ainda aqui na Terra. Porque somos muito egoístas ainda. Mas, como Jesus nos ensina, todos nós temos habilidade, capacidade, condições de nos tornar mais amadurecidos. Porque quando Jesus nos pede para nos olhar, para que a gente possa se olhar no comportamento infantil, da ternura, da suavidade e da espontaneidade. Não vamos confundir a idade cronológica com, como colocamos aqui no quadro, né? A idade cronológica com a idade espiritual. A doutrina dos espíritos nos apresenta essa diferenciação. Todos nós, espíritos, quando encarnamos, precisamos vivenciar a idade cronológica da infância. O que é isso, a idade cronológica da infância? São os primeiros momentos da nossa encarnação na Terra, quando nós começamos a amadurecer todos os nossos sistemas. A gente fala que o corpo físico vai amadurecendo de uma forma de cima para baixo, ou seja, céfalo-caudal, e de uma forma de dentro para fora, que a gente chama de próximo-distal. Então, quando a gente estuda a neurologia, quando a gente estuda a fisiologia humana, nós vemos o amadurecimento dos nossos sistemas, dos nossos órgãos, quando a gente é bebezinho. E realmente o nosso corpo vai estar completamente pronto na adolescência. Nós vamos amadurecendo o corpo. Por isso que a nossa consciência de espírito imortal, na infância, ela está um pouco obliterada. Para que nós possamos, de uma forma mais serena, despertar nos adultos que nos acompanham, estejam eles no papel dos nossos pais,
ou dos nossos irmãos mais velhos, dos nossos avós, dos nossos tios. Precisamos despertar neles uma capacidade de mais ternura e de mais amorosidade, de mais cuidado. Quer dizer que na infância cronológica o espírito se mostra mais carente, mais necessitado, necessitado de educação, necessitado principalmente de direcionamento do bem, necessitado de exemplos construtivos. Quando nós vivemos a nossa infância cronológica, todos os nossos sistemas, todo o nosso organismo se predispõe para isso. Nós não nascemos falando nem andando. Precisamos de outro ser humano que já fala, já se comunica e já tem a marcha bem desenvolvida para nos ajudar na fala, nos ajudar na marcha, nos ajudar na formação de hábitos socialmente aceitos e, principalmente, nos ajudar, através dos seus exemplos, com a conquista da ética, da moralidade. Temos a tendência, já a psicologia nos ensina e a antropologia, de querer tudo para nós. E isso também é um sistema que se apresenta na infância. Porque os nossos avós, os nossos pais, os nossos tios nos veem tão frágeis. Então, todos eles estão prontos a nos subsidiar, a nos promover. Imagina que a criança fala A e já vem logo o avô, o tio, a mãe e já dão um copo d'água. Mas quando a gente pede que ele repita água, aí que ele vai aprender a desenvolver a sua linguagem, desde que já tenha o aparelho fonoarticulador maduro. Ele vai aprender, antes de caminhar, ele vai aprender a engatinhar, depois caminhar e depois correr. Ele não pode já sair correndo. Ele ainda não caminhou, como é que ele vai correr? Imaginemos uma criança que está acostumada a bater. Sim, dá tapa nas pessoas. Se ninguém diz para ele que aquele comportamento não deve ser reproduzido, ele vai achar que dar tapa nas pessoas é um comportamento socialmente aceito e ele vai continuar sempre. Uma criança que faz, enfim, deixou cair por acidente, né, o copo que ele estava segurando, deixou cair o conteúdo, e alguém vem e diz, quem fez isso? Quem fez isso? E ele diz, não fui eu, foi o maninho. Se nenhum adulto vai dizer a ele, não, eu vi que foi tu. Ele vai se acostumar a enganar. Olha que delicado esse momento da infância cronológica. E olha como é importante o ambiente, o entorno onde a criança está inserida. E ele precisa também aprender com outras crianças. Por isso que o sistema educacional da civilização terrena determina que ele possa estar na creche, na escola, nos ambientes onde ele possa conviver com seus pares, com crianças da mesma faixa etária e que tenham necessidades, desejos semelhantes. E os educadores nos dizem, os psicólogos também, que criança aprende muito mais com criança do que com adulto. Olha que interessante isso. Viver num grupo social desde a nossa infância. A bondade e a misericórdia do Pai nos oportuniza um planeta tão generoso, tão educador. E tomara que todas as crianças que estão vivenciando, né, a idade cronológica da infância, possam multiplicar suas experiências, observando a natureza,
as plantas, os animais, o vento, as nuvens, as montanhas, os rios, os mares, a chuva, o calor, o frio. Que riqueza, que multiplicidade de experiências que cada um de nós é submetido quando a gente está vivendo a infância cronológica. Permitamos-nos perceber essa magnitude infinita de oportunidades que a bondade e a misericórdia do Pai nos permite. E não podemos deixar de lado a infância, a infância como sendo a idade espiritual. Quando a gente não consegue organizar o nosso espírito com as múltiplas oportunidades que tivemos durante a infância cronológica, nós temos uma infância tardia. E quantas vezes a gente se surpreende fazendo coisas já na idade adulta ou na adolescência, coisas que era vivência da infância. Temos que cuidar muito isso. Quantos de nós nos acostumamos na infância cronológica a mentir e continuamos mentindo na adolescência e na idade adulta? Quantos de nós tínhamos um ego exacerbado, não sabíamos controlar o nosso ego? E mesmo na adolescência e na idade adulta, repetimos os mesmos comportamentos. Os Espíritos nos dizem que nós é que decidimos mudar o comportamento ou reproduzir o comportamento. E isso vai gerando uma série de desconfortos. E quando é que a gente decide mudar o comportamento? Sair da infância espiritual? Quando a gente chora, quando a gente sofre, quando a gente precisa vivenciar contingências as mais variadas de miséria humana, de sofrimento, de angústia, de solidão. Para mudar o comportamento, para a saúde mental, para o equilíbrio emocional. Jesus sabe que a infância é uma questão das nossas decisões. E quando Jesus refere ao grupo de pessoas que dele se acercaram, dizendo, deixa que as crianças venham a mim. Permite que as crianças de mim se aproximem. Para que a gente possa captar a energia desses serzinhos que se mostram, por vezes frágeis, porém, com uma sabedoria tão grande. Quando nós consigamos ter os olhos de ver, e vivenciamos com espíritos na idade cronológica, a gente consegue encantar-se com as suas respostas. A criatividade dessa gurizada é algo magnífico de ser observado. Às vezes, raciocínios tão diversos dos nossos. Os nossos raciocínios, quem sabe, já estejam poluídos pelas necessidades que temos no cotidiano. Precisamos nos organizar com o provento das necessidades diárias. Precisamos estar inseridos no mercado de trabalho. E somos levados, às vezes de uma forma até inconsciente, a um consumismo, a um materialismo.
Às vezes nos tornamos workaholics, não é mesmo? E nem nos damos conta a caminhada que estamos seguindo. E essas crianças, quando nos veem assim, chegam a nos sinalizar. Só um pouquinho, para um pouco. Vem contar uma história para mim. Vou te ensinar um novo passo de dança. Olha como o céu está bonito, todo estrelado. E nós, por diversas questões, não lhes damos atenção, não lhes damos importância. Permitamos-nos maravilhar-nos com a natureza pródiga, como as crianças. Permitamos-nos o canto fácil. Não se importa se está desafinado. A criança canta. A criança brinca, a criança dança. E não se importa se o seu desenho, a sua produção gráfica, vai ser bem aceita ou não pelo outro. Ele faz. E ele usa as cores com uma facilidade, com uma naturalidade. Vocês já viram as crianças na natureza, o que fazem? Tem lá uma poça d'água, vai logo pular na poça d'água. Tem lá uma areia, uma praia limpa. E se joga, e ri sozinho. E se satisfaz. E se permite observar, às vezes, o caminho das formigas. E se permite se encantar com a fantasia de uma história bem feita. E depois vem ainda nos contar aquela história. E adora poemas. E decora músicas com muito maior facilidade que nós. Nós estamos preocupados em decorar o sistema financeiro, em saber o que a televisão está passando. Quantos desencarnaram hoje? E a criança te olha e te diz, tu viu quantos encarnaram hoje? Tu está preocupado com quantos desencarnaram. Olha quantas crianças nasceram hoje. Jesus nos pede que a gente tenha o olhar de ver e o ouvido de ouvir. E que nos permitamos nos encantar com esses espíritos que chegam ao nosso convívio para o nosso bem. Nossos filhos não são nossos filhos, são nossos irmãos. São criaturas amorosas que vêm para nos carregar para frente, para que nós nos permitamos segui-los. Ouçamos mais as crianças. Por isso que nós colocamos a necessidade da vivência infantil. Nós, espíritos imortais, precisamos cantar no chuveiro. Precisamos nos encantar, olhando as nuances das tonalidades de verde que existem nas árvores da nossa rua. E de manhã, manhãs de setembro povoadas pelo canto dos passarinhos. Permitamo-nos louvar a Deus e agradecer ao Pai por esses espíritos amigos que estão no papel de passarinhos. São irmãos nossos. São criação de Deus. O mesmo que as estrelas, o mesmo que a montanha e os rios. A criança faz isso com facilidade. Sejamos mais serenos, mais mansos, mais pacíficos. Permitamo-nos perceber a grandeza desse momento histórico que estamos vivendo. Mesmo que consigamos sentir o cheiro das queimadas das florestas e a poluição do ar,
E a poluição dos corações humanos, só movidos pela ganância, pensando no poder do dinheiro, na utopia, na falsidade que é o poder do dinheiro. Mesmo que as matas estejam ardendo, com queimadas clandestinas e fora da lei, mesmo assim nós vamos plantar as nossas árvores. E por onde estejamos, ou estivermos, por onde estivermos, quando a gente acha lixo, plástico, é tão bom fazer um exercício, um agachamento, te abaixa, junta aquele lixo e coloca em lugar apropriado. Limpar as praias, limpar as florestas, limpar as ruas, limpar o nosso condomínio. Ah, porque esse papel não fui eu que joguei. Qual é o problema? Junta e coloca no lixo. Ai, porque esse inso aí na grama, eu não sou a jardineira. Mas qual é o problema? Limpa a grama, tira o tal do inso. Permitamos-nos aprender com a infância cronológica o que eles têm para nos ensinar. Olha que importante é isso. E aí percebemos o que realmente Jesus refere quando ele diz: deixa que as crianças venham a mim, porque o reino de Deus é para aqueles que se lhes assemelham. Nessa fraternidade, nessa suavidade. A doutrina dos Espíritos, ela é iluminativa, ela é informativa. E de posse dos conhecimentos que estamos tendo acesso, através dos benfeitores espirituais, cada um de nós elege o que lhe convém, o que é melhor. Queridos irmãos, permitamo-nos a sintonia feliz com a corrente de Bezerra de Menezes. Cada dia com maior frequência, porque esse é o imperativo do momento. Se faz necessário que a gente adquira o hábito saudável da prece. Pensar no bem, para que o bem se instale. Imaginar, visualizar a saúde, para que a saúde seja uma constante. Promover a paz, a serenidade em nossos corações, para que a paz e a serenidade possa brotar pelos nossos poros e irradiar-se por maior número de pessoas encarnadas e desencarnadas que de nós se aproximarem. A doutrina dos Espíritos está para quem dela quiser informar-se, para quem dela quiser usufruí-la. As respostas são individuais, são privadas, são internas. Quem sabe de mim? Jesus de Nazaré sabe. E se Jesus de Nazaré sabe, por que eu vou duvidar? Permitamo-nos o amor. E assim o amor se instala. Graças a Deus, graças a Jesus, pela oportunidade do trabalho redentor. Graças a Deus, graças a Jesus, pelo momento ímpar dessa conexão suave, fraterna e feliz. Nos lembramos da prece que Jesus nos ensina no Jardim das Oliveiras. Pai nosso que estás em todas as partes. Pai de amor, de bondade infinita que estás no mais íntimo dos nossos corações. Santificado, glorificado seja o teu nome. Venha a nós esse teu reino de amor, de esperança e de fé. E que sobre todas as coisas, meu Pai, que seja feita
a tua vontade, Senhor, e não a nossa. Na terra, no espaço, em todos os mundos habitados. Que o pão nosso de cada dia possa dar-nos hoje e sempre. O pão material importante para o sustento do físico. E o pão espiritual imprescindível para o sustento do espírito. Perdoa, Senhor, a nossa pequenez, a nossa ignorância. Perdoa nossa falta de amor. Assim como estamos esforçando-nos no mundo por perdoar a quem nos magoa, nos ofende, nos faz chorar. Afasta para bem longe de nós todos os perigos. Livra-nos, Senhor, de todos os males. Mas inunda o nosso coração com a tua luz, com a tua paz, com teu imenso carinho, porque teu é o reino, porque teu é o poder, porque tua é a glória, Senhor meu Deus, meu bendito Deus, Pai Celestial. Toda a humanidade que tanto necessita, meu Pai, do teu amor e da tua proteção. A corrente amorosa de Bezerra de Menezes, dos benfeitores da luz, que atuam junto a Jesus de Nazaré, na implantação do reino de Deus no coração de toda a humanidade. Das vítimas, dos algozes. Toma conta, Senhor, de toda a humanidade que tanto precisa de paz, de lucidez, de verdade, de bom ânimo, de esperança. Certos de que a cobertura espiritual não se faz esperar, em nome de Deus e em nome de Jesus, pedimos permissão para finalizar a nossa atividade de difusão doutrinária. Estamos todos em paz. Na doce paz de Jesus de Nazaré. E que assim seja. Graças a Deus.